Zacarias, capítulo 4, versos 6 a 10. Depois da leitura, por gentileza, não feche a sua Bíblia, eu preciso que você me acompanhe na exposição da palavra de Deus. Diz assim a Escritura: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Só até aí. Vamos orar mais uma vez? Deus soberano, Pai celestial, nós queremos pedir a Tua graça nesse momento, debaixo da Tua palavra. Que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento para que nós venhamos receber a mensagem do alto, para que a Tua voz salte as letras nessa noite e fale aos nossos corações, Pai. É um culto de agradecimento, é um culto de expectativa, é um culto de esperança, e que nessa noite nós possamos sair daqui com o coração transbordando pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O Deus de pequenos começos. Imagine um canteiro de obras, erguido sobre um monte de ruínas. As pedras estão espalhadas pelo chão. Naquele canteiro de obras, há um acúmulo de entulhos. No canteiro das obras, há uma lembrança do que já foi, e o choque com a realidade daquilo que é agora. Aquele canteiro de uma obra construído sobre ruínas, de uma coisa que foi grandiosa, mas que agora está em destroços. Ele nos conta uma história. Cada bloco quebrado naquele canteiro lembra um momento do passado, um tempo em que aquele lugar pulsava vida, demonstrava que havia alegria, que as pessoas iam àquele lugar aonde está aquelas ruínas, mas que agora são só um monte de entulhos. O silêncio naquele canteiro de obras, que está sobre a ruína daquilo que foi grande um dia, é ensurdecedor. O silêncio, na verdade, é mais barulhento do que o barulho das ferramentas que estão trabalhando naquele canteiro de obras atualmente. O que está sendo reconstruído parece pequeno demais, quando aqueles que estão construindo se lembram daquilo que já foi, o que está debaixo dos seus pés. É exatamente nesse cenário que Zacarias nos convida a entrar, num ponto de reflexão, a qual nós somos convidados a continuar a construir aquilo que já começamos, mas às vezes, aquilo que nós estamos construindo agora parece pequeno demais em detrimento daquilo que já foi no passado. É culto de virada de ano, gente. Sei que muitos vieram aqui esperando receber a chave da virada, né? Não, depois dessa chave aqui vai virar tudo. Aí vai virar uma chave aí dentro, que vai virar uma coisa no trabalho, que vai virar outra coisa.
Não, a virada aqui é só do calendário mesmo. Às vezes nós viemos para cultos como estes esperando uma palavra profética de que 2026 vai ser o nosso ano e que ninguém nos segure, Satanás saia da frente, porque nós vamos avançar e 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Nem sempre. Talvez 2025 tenha sido o melhor ano da sua vida e superar esse ano em 2026 é quase impossível. Talvez 2025 tenha sido o pior ano da sua vida, e aí sim, talvez 2026 consiga ser um pouquinho melhor. Mas o que Zacarias quer nos mostrar com esse texto, e o que eu quero provocar a vocês nessa noite, é a reflexão de que nem sempre aquilo que nós estamos para construir será maior do que aquilo que nós já vivemos no passado. Na verdade, Deus nunca nos prometeu de que o futuro seria bem maior ou mais glorioso do que aquilo que nós já vivemos. Deus só simplesmente prometeu estar conosco lá. Aqui no texto que nós acabamos de ler, o povo está voltando do exílio babilônico. Depois de décadas longe da terra, vocês sabem muito bem a história, ficaram 70 anos peregrinando, sofrendo, sendo escravizados lá na cidade da Babilônia. Ficaram décadas, 70 anos, longe do templo, longe do centro visível, longe daquilo que era palpável, da presença de Deus, longe da sua casa, da sua terra. Eles ficaram longes, mas Deus os trouxe de volta. O retorno, porém, desse povo que estava exilado para a sua pátria amada, não é um retorno triunfal. Na verdade, todos nós gostaríamos, porque nós estávamos longe, mas nós aguardamos que, quando aquele momento que nós retornarmos para casa, então a vitória será celebrada, porque viajar é bom, mas retornar para casa é sempre melhor. Não é isso que acontece com os judeus quando voltam para Jerusalém. Quando eles retornam do exílio babilônico, 70 anos depois, eles encontram Jerusalém totalmente destruída. A cidade está ferida, o templo está em ruínas, a promessa que Deus havia feito que os retornaria para a sua terra foi cumprida, mas muito aquém do que a expectativa que foi criada. Eles esperavam retornar para a cidade na mesma glória que aquela cidade tinha. Eles esperavam retornar para Jerusalém e verem a glória do templo que ali habitava. Eles esperavam voltar para Jerusalém e ver Deus ser com eles da mesma forma que foi com seus antepassados. Mas a realidade é totalmente diferente quando eles se encontram e deparam diante dos seus olhos. Reconstruir é muito mais difícil do que sonhar. Sonhar é muito fácil e no último dia do ano nós fazemos muitos sonhos. E nós construímos expectativas, nós fazemos resoluções, nós elaboramos metas para batermos durante o ano. E isso tudo nós fazemos no momento da euforia. O calendário virou, a esperança se renova, agora é hora de fazermos promessas. Mas passa o dia 1º, passa o dia 2º, passa o dia 3º, final de janeiro. Nós já temos que lidar com a realidade da nossa vida, que não é tanto fitness quanto nós gostaríamos, que não comemos tanto saudável quanto nós gostaríamos, que não exercitamos o nosso corpo quanto nós gostaríamos, e aí nós temos que começar a lidar com os destroços que ficaram em nós. No início do ano, do dia 31 para o dia 1º, há entusiasmo. Quando nós, logo no dia 1º, já vamos na academia e fazemos a nossa matrícula e pagamos o ano todo. Não, eu paguei, agora eu vou. Isso aqui são as primeiras pedras sendo colocadas. Na empolgação você toma atitudes. No momento da esperança você faz promessas. No momento do entusiasmo você acredita que esse ano vai ser diferente porque o calendário mudou. Mas logo o desânimo começa a aparecer em nossa vida. Aqueles que se lembram do antigo templo, do antigo edifício, da antiga glória que havia ali naquele lugar onde hoje é só ruínas, naquele canteiro de obra, eles começam a desanimar. Porque aquilo que eles estão construindo agora nem se compara com o tamanho daquilo
sobre qual eles estão construindo, que foi um dia. O templo de Salomão foi grandioso, o templo de Salomão foi majestoso, a glória que aquele templo tinha era única e singular. Quando os judeus voltam para reconstruir, eles começam na empolgação, começam na expectativa, começam fazendo promessa, mas logo com o passar do tempo, aqueles que lembram do templo antigo, vendo o novo que eles estão construindo, começam a desanimar por causa de quê? Por causa da comparação que eles começam a comparar. O passado parece grande demais. O ano de 2025 foi bom demais. Na verdade, a minha vida daqui para trás foi melhor do que a dos últimos meses. Na verdade, o ano de 2024 que foi bom. 2023 foi excelente. 2022 sensacional. Parece que de lá para cá só vem piorando. O texto vai nos falar que por causa da comparação, os trabalhadores que estavam naquele canteiro com a missão de reconstruir o templo começaram a desanimar. A obra começou a ser deixada de lado, não por falta de ordem divina, mas por desalinhamento das expectativas humanas. Deus não tinha prometido que o segundo templo seria maior do que o primeiro. Deus não tinha prometido de que eles teriam a glória do templo restituída. Deus não prometeu que eles seriam maiores do que os seus antepassados foram na primeira vez. Deus tinha prometido que estaria com eles, e eles retornaram. Diante daquele canteiro, aqueles trabalhadores que estão desanimando e deixando as ferramentas de lado, nós vemos que aquele povo não está em rebelião aberta contra Deus. O povo simplesmente está cansado. O povo está frustrado porque aquilo que eles estão construindo nem de longe se parece com aquilo que aquela obra foi um dia. O povo está tentando obedecer a Deus, mas está tentando obedecer a Deus enquanto carrega o peso da comparação. As memórias do que a vida já foi um dia e do que é agora, entram em conflito com a nossa esperança de que no ano que vem será melhor do que está sendo agora. E aí você começa a perceber que de um tempo para cá as coisas só estão piorando, e as suas expectativas de que 2026 vai ser diferente, são conflitadas pela sua realidade de que as coisas não estão indo nada bem. É nesse contexto que Deus fala, tá, meus irmãos? É no meio do desânimo que Deus aparece. É quando as pessoas estão sem forças, é quando as expectativas estão lá embaixo, é quando as nossas esperanças não estão atingindo aqueles picos que nós gostaríamos de atingir. Talvez você não fez lista de metas para 2026, talvez você já não fez nem ideia de que vai fazer academia em janeiro já de 2026, talvez você não expectou um 2026 diferente, mas eu queria, pelo menos nesse momento, te dar uma palavra boa, de que é nesse exato contexto, é exatamente nessa cena, que Deus costuma falar com aqueles trabalhadores que desistiram de pegar no trabalho. Os trabalhadores deixaram as ferramentas, as obras foram deixadas no canteiro, o templo que estava em construção foi parado pela metade, então Deus tem uma mensagem para o povo. Zacarias capítulo 4, a qual nós estamos diante dele, não é uma palavra para aqueles que querem simplesmente começar algo novo, mas Zacarias 4 é uma palavra para aqueles que precisam continuar, mesmo quando tudo parece pequeno, mesmo quando o processo parece lento demais, mesmo quando os resultados dos nossos esforços são invisíveis. Talvez essa noite seja exatamente assim para muitos de nós. Nós estamos diante de canteiros, de obras pessoais, que nós começamos a construir nós, em sonhos que nós estabelecemos as bases, mas paramos ao meio do caminho. Você fez planos para 2025, você começou a executar esses planos, mas em determinado momento você desanimou em dar sequência a esse plano. Estamos diante de canteiros abandonados, estamos diante de obras inacabadas, estamos diante de trabalhadores desanimados que lançaram mão do arado.
Mas é nesse exato contexto que Deus quer falar com você. Deus olha para esse mesmo cenário, um canteiro de obras inacabadas, um canteiro de obras abandonadas, um canteiro onde aquilo que está sendo construído não se compara com a glória passada. É nesse lugar da comparação, é nesse lugar da frustração que Deus quer falar conosco nessa noite. Versículo 6 diz assim: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel aqui é o líder, é a figura que lidera, é aquele que guia o povo, é o alfa que puxa a matilha. Diante daquele canteiro de obras, Deus faz algo surpreendente. Ele não entrega um novo plano. Não, se eu não conseguir ir 5 vezes na academia durante a semana, esse ano agora 26, eu vou pelo menos 3. Deus não tem plano B para o povo. Deus não diz assim: olha, vocês não conseguiram, construir o templo, um templo grandioso como era de antes, mas vamos fazer um templo menor, vamos fazer alguma coisa um pouco mais razoável, vamos fazer algo mais singelo, mais simples. Não, Deus não muda o plano. O que Deus tem para oferecer àquele povo que estava desanimado por causa da comparação do presente com o passado, não é mais esforço, não é novas metas, não é novas perspectivas. O que Deus tem para aquele povo nesse cenário de desânimo é simplesmente a sua palavra. Olha o que o texto diz: a palavra do Senhor veio a Zorobabel. Antes de Deus dar uma ordem, Deus traz uma revelação. Deus não começa ajustando a obra com os trabalhadores, Ele começa ajustando a compreensão do líder. Porque quando a leitura da realidade está equivocada, todo esforço que nós empregamos se tornará inútil. Às vezes as coisas não vão avançar só porque você faz mais força. Às vezes os seus sonhos não vão se concretizar só porque você se esforçou um pouco mais. Às vezes Deus não vai fazer o que você quer só porque você passou a orar mais, a ler mais a Bíblia, a vir mais à igreja, achando que assim você faria algum acordo com Ele e Ele te abençoaria. O que o versículo de número 6 diz para nós, que quando a palavra do Senhor vem ao líder, a advertência é clara. Olha o que diz o texto: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Essas palavras aqui caem como um balde de água fria nas nossas expectativas. Porque segundo a nossa lógica, quanto mais nós nos esforçarmos, mais nossos sonhos nós realizaremos. Segundo a lógica que impera no mundo atual, quanto mais você se dedicar a algo, mais aquilo vai funcionar. Então você tem que trabalhar não 8 horas, mas 12, 14, 16. Você tem que dedicar ao que você quer, não um dia da semana, mas todos os dias. Você tem que querer mais do que você quis no passado, e então você conseguirá alcançar aquilo que você não conseguiu alcançar. O problema é que todas as vezes que nós achamos que vamos conseguir alcançar alguma coisa na força do nosso braço, nós tiramos Deus da jogada. Talvez seja por isso que nós nos frustramos. Talvez seja por isso que nós cansamos depois do dia 31 de janeiro. Talvez seja por isso que nós começamos animados. Sabe, não, essa semana eu vou. Não, esse mês vai ser esse ano vai ser o ano que eu vou arrebentar. Mas aí passa o tempo e você desanima. Por que desanima? Porque você confia na força do seu próprio braço. Você acha que você é capaz de dar a virada que você precisa. Você acha que você tem dentro de si a força que você precisa. Você acha que você é autossuficiente e basta você querer demais que você consegue atrair só com a força do pensamento. Nós somos assim. Mas quando a palavra de Deus vem para nós dizendo nem por força, nem por violência, é como que se um balde de água fria da parte de Deus caísse sobre as nossas expectativas, dizendo: olha, não é pelo vigor que você tem, não é pela sua capacidade de organizar as coisas, não é pela sua estrutura, não é pela capacidade coletiva de empregar força a alguma coisa, não é pelo que você pode fazer por si mesmo.
Não é através da sua energia pessoal, não é através da sua habilidade, não é através da sua competência individual. O que Deus está dizendo aqui nesse texto e dizendo para nós nessa noite é que a reconstrução daquele templo não avançaria pela soma dos esforços humanos. E tem coisa que não vai chegar na nossa vida simplesmente pelo fato de nós querermos demais. Ô irmão, como eu quero um Pix de R$1 milhão na minha conta. E algumas pessoas dizem, é só mentalizar que vem. Eu estou tentando mentalizar tem muito tempo. Infelizmente algumas coisas não vêm com a força do pensamento. Infelizmente algumas coisas não dependem da nossa vontade de conquistar. Infelizmente alguns sonhos não estão diante da nossa realidade, de que se nós orarmos um pouco mais, jejuarmos um pouco mais, então Deus vai ficar satisfeito e nos contemplará com aquilo que nós sonhamos. Isso é profundamente confrontador, porque tudo dentro de nós acredita o contrário. Tudo dentro de nós acha que quando algo não funciona é porque nós deveríamos ser mais fortes, que quando algo dá errado é porque a culpa é nossa, que não fomos bons o suficiente, que nós devemos nos aprimorar para que assim nós possamos alcançar a meta que nós não conseguimos alcançar. E aí nós achamos que nós precisamos trabalhar mais, precisamos pressionar mais, precisamos decidir com mais intensidade. Então Deus vai interromper o nosso raciocínio hoje, logo no início. Nem por força, nem por violência. Não é pela sua capacidade, não é pela sua habilidade, não é pelo seu esforço físico, não é pela força do seu braço. Porque o problema daquele canteiro abandonado não era preguiça. O problema daquele canteiro abandonado era dependência mal direcionada. Por que eles desanimaram? Por que a obra está parada no meio? Por que eles começaram a construir alguma coisa e deixaram a obra pelo meio do caminho? Porque eles acharam que a construção do novo templo dependia da habilidade arquitetônica deles mesmos. Não, se nós juntarmos uma grande quantidade de gente, vamos fazer um templo exuberante. Se nós formos com muita intensidade e trabalharmos 24 horas, esse segundo templo será maior do que o do primeiro. Não, se nós orarmos e pedirmos a Deus que faça esse templo crescer, nós vamos ver a glória diante dos nossos olhos. E Deus joga um balde de água fria dizendo, olha, não é nem pela sua força, nem pelo seu poder de fazer alguma coisa. O povo estava cansado de tentar sustentar a obra com braços humanos. O povo estava desanimado porque tentaram construir aquilo que só podia ser construído pelo Espírito de Deus. E quando nós assumimos o papel de Deus na nossa vida, nós ficamos sobrecarregados, porque estamos carregando fardos que Deus não designou para que nós carreguemos. É por isso que nós cansamos. É por isso que nós enfadamos. É por isso que nós adoecemos. Queremos tirar Deus do lugar dele e queremos ter tudo ao nosso controle. Não, Senhor, está demorando demais abrir a porta, deixa eu fazer uma ligação. Não, Senhor, está demorando demais chegar, deixa eu ligar para o vereador. Não, Senhor, está demorando demais, eu vou dar o meu jeito. Nós achamos que as coisas vão dar certo quando nós nos empenharmos mais. E o perigo vai ser que quando nós fizermos isso, nós conseguimos. E nós vamos achar que aquilo que nós ganhamos foi fruto dos nossos esforços. Nós vamos achar que sempre vai ser assim. O problema é que nós queremos tirar Deus do seu trono e fazer aquilo que só é a Ele permitido fazer. Deus tem um papel fundamental em nossa vida de fazer algumas coisas que só Ele pode fazer. E nós, com a nossa impaciência, com a nossa frustração, achando que nós podemos cuidar melhor de nós do que Deus, queremos tirar o controle da mão dEle. Queremos deixar Ele de lado e tomarmos as rédeas da nossa própria obra. Queremos nós ser donos dos nossos próprios narizes. Mas o texto diz assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aqui está a virada do texto. Deus não nega um método. Olha, vocês estão fazendo errado, vamos mudar a estratégia. Deus não está dizendo que aqueles homens estão tomando um caminho diferente. Deus não está dizendo que aqueles homens estão pegando o caminho mais demorado. Deus não está dizendo que se eles esforçarem um pouco mais, eles podem construir um templo como eles sonharam.
O que Deus está dizendo é: só há um único caminho possível, o caminho da dependência do Senhor. O Espírito aqui não aparece como um recurso adicional, não é um nitro, não é uma energia, não é a proteína que você come para te dar força. O Espírito aqui é a fonte principal da própria obra. Onde o Espírito age, a obra avança, mesmo que lentamente. Quando nós queremos substituir a ação do Espírito pelos nossos próprios esforços, o progresso pode até parecer rápido, mas será simplesmente superficial e frágil, porque nem tudo que cresce demais é saudável. Mas tudo aquilo que tem Deus no processo está em crescimento, mesmo que não seja na velocidade como nós gostaríamos. Deus está trabalhando. O Espírito de Deus está operando, Ele está realizando a sua vontade através de nós. Por que nós estamos desanimando? Porque as nossas expectativas eram maiores do que a realidade. Aí frustra mesmo, aí cansa, aí dá burnout, tem que tomar remédio. Porque geramos expectativas para além do que era para gerar, criamos sonhos e metas que não eram para criar, achamos que nós teríamos um ano que Deus não prometeu que teríamos. É importante perceber aqui nesse texto que Deus não está desvalorizando o trabalho humano. Zorobabel continuará colocando pedras, os trabalhadores continuarão com a mão nos instrumentos, nas ferramentas. O povo continua empregando força física, brutal, para que aquele templo seja construído. Mas agora eles começaram a entender que o sucesso daquela obra não está baseado na força deles, mas no Espírito que age através deles. O Espírito é o que sustenta o que a mão constrói. Quem olha de maneira externa vê trabalhadores colocando pedras, mas quem sabe que está do lado de dentro conhece quem dá força para o trabalhador carregar pedra. E quando nós mudamos a expectativa, quando nós mudamos a prioridade, quando nós colocamos Deus no lugar da nossa dependência, então nós sabemos e começamos a ver as coisas acontecer. Porque esse versículo, meus irmãos, para nós, é o primeiro grande alívio do texto. Por que é o grande alívio? Porque ele nos ensina que nós não precisamos mais nos remoer em expectativas, nós não precisamos mais nos matar com essas metas, nós não precisamos ter uma ficha, uma folha das nossas resoluções para ultrapassar o que esse ano foi. A obra não havia parado, porque Deus havia se ausentado. A obra havia parado, porque o povo estava tentando avançar sob a lógica errada. Achavam que podiam avançar com o seu próprio braço, achavam que podiam construir com a sua própria força, achavam que a glória do templo seria baseada nos seus próprios esforços. É por isso que Deus faz o povo parar. E no versículo 7, o povo para diante de um obstáculo enorme, porque diz assim o texto: quem você pensa que é? Ó montanha majestosa. Quando Deus afirma que a obra não avançará pela força humana, Ele não ignora a realidade que está diante do povo. Logo em seguida, Ele aponta para um problema visível, muito maior do que o canteiro de obras abandonado. Deus aponta para a montanha que estava diante do povo, que estava largando a obra no canteiro. E essa montanha sim era um obstáculo muito grande, essa montanha era um inimigo desproporcional, essa montanha não dava para competir com a força do braço dos trabalhadores. Zorobabel, o líder aqui daqueles trabalhadores, não estava apenas lidando com pedras no chão, ele estava enfrentando também a oposição das coisas externas. A montanha não era imaginária, havia uma montanha literal na sua frente, ela era real e concreta, acumulada com o longo do tempo, e é justamente por isso que Deus não finge que aquela montanha não existe.
Tem pessoas que dizem assim, só se você mentalizar, esse obstáculo não é nada. É só você atrair com a força da mente, essa montanha não existe, ela vai desaparecer. Não é assim não. O texto está dizendo que Deus reconhece a realidade da montanha. Ele diz assim, quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Essa pergunta aqui não é feita ao líder, é feita à montanha. Não é Zorobabel que é confrontado, mas o próprio obstáculo. Deus não está tentando convencer o líder a se sentir mais forte. Ele está reordenando a autoridade da cena. A montanha é grande, a montanha é imensa, a montanha é desproporcional ao homem, mas quando nós colocamos o nosso obstáculo diante do Senhor, ela perde o direito de nos intimidar. As montanhas são grandes em nossa relação, as montanhas são grandes em proporção a nós, mas quando nós colocamos Deus no devido lugar, o que é uma montanha para Deus? Aqui está uma verdade fundamental para todo começo espiritual. O problema não é reconhecer as dificuldades. O problema é permitir que as dificuldades ocupem o centro da nossa vida. Sabe aquela pessoa que faz valer aquela famosa frase, né? Fulano de tal faz tempestade em copo d'água. Bom, não há negação de que aquele copo está cheio d'água. Mas o problema é o lugar que você coloca aquele copo com água. A montanha diante de Zorobabel e os trabalhadores era real. Diante da sua realidade, aquela montanha era intransponível. Mas Deus faz questão de colocar cada objeto em seu devido lugar. Primeiro ele diz, olha, você não vai conseguir vencer pela força do seu braço. E você, montanha, também não é tão grande a ponto de deixar esses homens desanimados. O texto vai dizer que Deus diz assim, olha, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Planície aqui é a mesma palavra que pode ser traduzida por caminho. A montanha diante dos judeus que estão retornando é um obstáculo. Mas Deus está dizendo que aquele grande obstáculo se tornará em caminho. E nós não conseguimos aprender isso. Todos os obstáculos que nós temos pela nossa frente, nós queremos derrubá-lo no peito. Toda prova que Deus coloca na nossa frente, nós queremos que Deus exorcize, que Deus repreenda, que a igreja ore para isso passar, não entendendo que aquele obstáculo à nossa frente é justamente o caminho pelo qual Deus quer nos levar. E nós queremos fugir das dificuldades, e nós queremos fugir das lutas e desertos, e nós queremos a todo custo uma zona confortável. Mas Deus o tempo todo está fazendo nós enfrentarmos os obstáculos. Diante do canteiro de obra, Deus ensina ao povo que os obstáculos não desaparecem por negação. Também não são vencidos com a força do próprio braço, é só encarar ele de frente. Tem coisa que é muito maior do que a gente. Mas Deus está nos ensinando através do versículo 7 que os obstáculos que são maiores do que a gente são atravessados quando nós colocamos aquele que é maior do que o obstáculo na frente. A montanha pode ser intransponível para nós, mas ela é só uma poeira diante dos olhos de Deus. Assim Deus redefine o olhar dos trabalhadores do canteiro. A montanha ainda está lá, mas não intimida mais o coração. Deus não removeu a montanha, Deus não tirou a montanha e lançou no mar, Deus não fez mágica com a montanha continua diante dos homens. Mas a montanha agora não amedronta mais os homens. A montanha não faz mais os homens se paralisar. A montanha não é capaz de desanimar os homens, porque Deus se revelou como maior do que a montanha. Versículo 8 a 9, Deus nos mostra que o mesmo Deus que começou aquela obra, Ele é fiel para continuar. Olha o que diz o versículo 8. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. A mesma mão que começou a obra será a mesma que colocará a pedra final. Deus está dando uma promessa de fidelidade. Deus está dando uma garantia que a sua obra terá continuidade, não na nossa velocidade,
não do jeito que nós gostaríamos, não dentro dos nossos méritos ou das nossas forças, mas da forma como Ele quiser fazer, mas a obra continuará. A promessa de Deus aqui, que quando Zorobabel colocar a pedra final diante dos olhos daqueles homens, as pessoas irão gritar: Deus abençoe, provando que aquele povo teve a mudança de perspectiva correta. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando a obra terminar, eles não dirão que Zorobabel é um grande mestre de obra. Quando a obra terminar, não serão os trabalhadores glorificados por causa da força que eles empenharam no processo. Quando a obra terminar, a minha glória não será repartida com os homens que fizeram parte da construção desse templo. Quando a obra terminar, eles reconhecerão quem foi o Deus que realizou essa obra. Há algumas obras em nós, meus irmãos, que só serão concluídas quando nós colocarmos as expectativas nos devidos lugares. Enquanto nós achamos que será resolvido com o nosso próprio esforço, enquanto nós acharmos que será vencido pela nossa força, enquanto nós acharmos que vamos conquistar pelo nosso poder de decisão, nós continuaremos frustrados. Mas quando Deus aparecer diante de nós e mostrar que Ele é muito maior do que os nossos obstáculos, então nós poderemos concluir a obra, porque nós saberemos que o resultado daquela obra não foi força do nosso braço, mas foi o Espírito do Senhor trabalhando através dos nossos braços. Não somos nós que fazemos as coisas acontecer, mas é Deus que faz as coisas acontecer através de nós. Nós até queremos, nós empregamos força, nós colocamos pedra, mas quem dá continuidade no trabalho é o Espírito Santo de Deus. O texto está corrigindo as expectativas equivocadas. Deus está tratando as nossas resoluções erradas. Não é por falta de vontade, não é simplesmente desejar mais, não é buscar com mais força, mas é depender com mais força. É entregar-se a Deus com mais força. É saber que Deus está no controle independente da nossa força. No canteiro de Zacarias capítulo 4, Deus ensina que o maior perigo para uma obra se concluir não é a lentidão, mas é a desistência por causa da frustração. É melhor aquele que dá um passo de cada vez todos os dias, do que aquele que vai com gás só no mês de janeiro, mas depois de fevereiro para frente, não adianta mais. O que Deus está querendo mostrar para o povo que vale mais colocar uma pedra por dia naquela casa, naquele empreendimento, naquele templo a ser construído, do que construir com empolgação, ir com expectativa, fazer promessa de que vai construir o templo todo até o final do ano, e no meio do caminho ver que as suas metas não vão ser concluídas, então você para e nem faz aquilo que estava fazendo. O chamado do texto é o texto do Deus de pequenos começos, porque mais importa para Ele as pequenas coisas feitas com fidelidade, do que as grandes coisas feitas com entusiasmo. Tem gente que chega aqui com a energia toda, e quer fazer, e quer trabalhar, e quer ir, e quer levar, mas eu não preciso dele só nesse mês. Eu preciso dele mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, mas aí ele gastou a energia toda que tinha no começo e não chegou até o final. É mais importante a forma como nós terminamos do que a energia a qual nós começamos. Essa palavra chega para nós não porque as pessoas têm medo de começar alguma coisa, mas porque elas têm medo de não terminar. Elas fazem planos, estratégias, projetos, começam, mas não terminam. Olham para a própria fé, olham para o ministério, olham para a sua própria vida espiritual, e quando se enxergam, olham para a realidade, vê total incapacidade, então deixa tudo inacabado. Mas a palavra do
versículo 8 e 9 para nós é que o Deus que lançou os fundamentos dessa obra, aquele que começou a boa obra em você, aquele que te deu base, aquele que te deu os primeiros passos, Ele não deixará você no meio do caminho, Ele não deixará essa obra inacabada, Ele é fiel para fazer aquela obra que Ele começou chegar até o final. Não importa quantas metas você vai colocar para 2026, coloque simplesmente aquelas que você vai completar. O versículo de número 10 nos encerra dizendo: eu caminho para finalizar. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aqui Deus toca no ponto mais sensível do processo. O processo da reconstrução é um processo doloroso. Deus revela não só o desânimo do povo, mas também a dificuldade que eles enfrentam por causa da comparação. O povo olhava para aquilo que estava sendo construído e comparado com aquilo que já havia existido, e na comparação do passado, o presente sempre perdia. Nós desprezamos os pequenos começos, nós desprezamos as pequenas obras, nós desprezamos aqueles que começam pequeno porque o pequeno não nos impressiona. Desprezamos aquilo que é lento porque ele não nos exalta. Desprezamos o resultado invisível porque ele não nos oferece aplauso. Mas o reino de Deus é movido por uma lógica totalmente contrária. O reino de Deus não é movido pela lógica da comparação, o reino de Deus não é movido pela lógica da empolgação, o reino de Deus não é movido pela lógica da motivação, o reino de Deus se estabelece pela lógica da fidelidade. Enquanto os homens avaliavam a obra pelo tamanho dela, Deus avaliava a obra pelo alinhamento dos homens. O texto diz assim, olha: aqueles que desprezam os humildes começos terão alegria quando verem a pedra principal. O original aqui é a pedra de prumo nas mãos de Zorobabel. O prumo é instrumento de alinhamento. Ele é uma imagem profundamente simbólica, mas um confronto silencioso para mim e para você. O prumo aqui nas mãos de Zorobabel é um instrumento simples, sem brilho, sem impacto visível. Ele não acelera a construção, ele não reduz o esforço, ele não impressiona ninguém, ele apenas garante que a obra esteja correta. Quando Zorobabel vai colocar o prumo nas paredes construídas, as pessoas estão esperando agora o resultado final, aquela coisa grandiosa, mas nada disso o prumo tem capacidade de revelar. O prumo só revela uma coisa: as paredes estão alinhadas, pode continuar a construção, porque nós estamos no caminho correto. Deus se alegra com pequenos começos, porque os pequenos começos revelam os grandes começos que muitas vezes ficaram pelo caminho. Os pequenos começos chegam aonde os grandes começos não chegam. Os pequenos começos revelam o que os grandes começos escondem, que é a dependência. Aqueles que começam de baixo, aqueles que começam pequeno, sabem que aquilo que eles estão fazendo só pode ser feito pela força do Senhor, porque eles mesmos não teriam condição de fazer algo maior. Mas aqueles que começam grandes, aqueles que começam estrondosos, aqueles que começam cheios de pompa, acham que a coisa vai dar certo por causa da sua habilidade ou da sua capacidade, do seu poder de persuasão. Ele acha que vai na força do braço. Deus se importa muito menos com a velocidade e muito mais com a fidelidade. Uma construção que cresce rápida demais, mais desalinhada, cedo ou tarde ela pode desmoronar, mas uma construção que cresce alinhada, ela cresce lenta, mas ela permanece para sempre. Não precisamos de crescimentos rápidos, não precisamos de grandes feitos mirabulosos, não precisamos de grandes obras que impressionem as pessoas. Aqui o texto desmonta a espiritualidade das grandes viradas.
Deus não está procurando um povo que comece com discursos elevados. Deus está procurando um povo com corações ajustados. A santidade não é forjada em momentos espetaculares. A santidade é forjada em escolhas repetitivas. A maturidade cristã não explode de uma vez. Ela cresce como uma árvore, lentamente, em silêncio, raiz após raiz. E assim o texto finaliza com uma promessa: aqueles que desprezam o pequeno começo, aqueles que não valorizam o pequeno começo, aqueles que não têm olhos para as pequenas coisas, se alegrarão quando verem a obra de Deus avançar. A alegria vem depois. Primeiro vem a felicidade. A perseverança vem primeiro, depois vem a felicidade. Primeiro a disciplina diária de todo dia, depois as coisas que nós devemos conquistar. E quando nós entendemos isso, alguma coisa muda em nós. Nós paramos de desprezar o pequeno, nós paramos de desprezar o pouco, nós paramos de exigir pressa do processo que Deus está implicando em nós. O reino de Deus, meus irmãos, não avança a grandes passos ou a passos largos. O reino de Deus avança na fidelidade diária, do compromisso com a disciplina e naquilo que nós fazemos todos os dias. Para finalizar, Deus não vai abandonar a construção. Deus não vai abandonar a reconstrução. Deus não vai abandonar aqueles que estão tentando fazer agora aquilo que um dia já foram. Talvez o passado foi muito mais importante, talvez o passado você viveu muito melhor, talvez lá atrás estava muito melhor do que hoje, mas Deus ainda está realizando a obra, ela não parou. Esse é o maior ensino do texto. Deus quer que a obra continue avançando, mas não baseado na ansiedade humana, não em pessoas que acham que podem vencer por conta própria, mas Deus quer pessoas que avancem pela perseverança. Não pelo brilho imediato, mas pela fidelidade silenciosa. Não pelo esforço isolado, mas pela ação do Espírito Santo. Talvez nós podemos olhar para o nosso próprio canteiro e percebermos que há muitas obras em nós, de 2025, ainda inacabadas. Os nossos sonhos foram interrompidos, algumas disciplinas foram quebradas, alguns caminhos não seguiram adiante. E nesse exato momento nós somos tentados a achar que 2026 não será diferente. Nós falhamos 2024, nós falhamos 2025, e essa promessa é só para ter mesmo, porque 2026 eu também vou falhar. Não é isso que o texto está ensinando. A mensagem de Zacarias para nós nessa noite é que ele está tentando nos fazer ler a história de um outro modo. Porque aquilo que parece ser pequeno demais em nós, pode ser exatamente aquilo que Deus estava esperando para começar a obra em nós. Aquilo que nós estávamos desprezando, que nós não valorizávamos em nós, pode ser o canto da obra, o que restou de entulho, o restígio que ficou, para Deus ter esperança de recomeçar de novo aquilo que um dia já foi grande aí dentro de você. Ao nós atravessarmos, meus irmãos, para um novo tempo, e agora já é 2026, Deus não nos chama a prometermos mais coisas, Ele nos chama a confiarmos mais nele. Deus não nos chama nesse ano a começarmos grandes, mas Deus nos chama em 2016 a permanecermos fiéis. Deus não quer crentes que possam impressionar o mundo. Deus quer crentes que permanecem alinhados ao seu propósito, porque no reino de Deus as grandes histórias raramente começam com barulho, com alarme, com grande chamada de atenção. As grandes histórias sempre começam com pequenas obediências. E quando a obra finalmente se revela, e quando a pedra principal está nas mãos do construtor, então os louvores que sobem por causa do resultado final, não sobem àqueles que realizaram a obra, mas sobem ao Senhor, porque entenderam que aquilo que foi feito não poderia ser feito através de mão humana, só pode ser fruto do Espírito Santo de Deus. No final de 2026 você vai dar testemunho dizendo: pastor, esse ano eu consegui. Eu parei de confiar em mim.
Eu parei de esperar tudo de mim. Eu parei de colocar os pesos e as expectativas sobre mim. Comecei a colocá-las sobre Deus. E é isso que Deus quer nessa noite. Não que você exija mais de você, não que você cobre mais de você, não que você esforce um pouco cada vez mais, mas Deus quer que você coloque as coisas sobre Ele e confie cada vez mais. É isso que Deus desde o princípio se alegra em construir. Não na nossa velocidade, não na nossa ansiedade, mas através da nossa fidelidade, Ele vai colocando tijolinho por tijolinho até construir a obra por completo. Que nessa noite não seja uma noite de promessas vazias, de sonhos inalcançáveis, de expectativas irreais, mas que essa noite seja uma noite de alinhamento com o propósito de Deus, de desfrutamento daquilo que Deus quer para nós, de colocar as nossas expectativas não nos nossos sonhos, mas nos planos de Deus, porque Ele cuida muito melhor da gente do que nós mesmos. Ele sabe o que é melhor para nós muito melhor do que nós mesmos. Ele está trabalhando por nós muito mais forte do que nós mesmos. Nesse exato momento eu queria convidar você a se colocar de joelhos, porque aqui nós viramos o ano não pulando ondinhas, nós viramos o ano nos prostrando diante daquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração.